Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus, digam amém. Amém. Eu estou bastante feliz, com tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu sou muito grata ao Senhor. E é muito bom, ver a pastora Janaína testemunhando, as bênçãos de Deus sobre a casa dela. Eu me lembro que quando ela engravidou e descobriu que era gêmeos, ela quase desmaiou. Ela conta para mim que ela não desmaiou porque o pastor Bruno ficou ali e fazendo meio que uma festa com ela e tipo assim, Ele também queria desmaiar, mas ele também não podia desmaiar. E Deus realmente assim tem dado a esse casal toda a provisão, E ontem eu estava escrevendo uma mensagem no grupo, agradecendo a todos vocês, pela participação na nossa festa, porque nós fazemos festa para nos alegrar, para ter comunhão um com o outro, E a nossa festa também ela teve o intuito de levarmos visitantes para terem contato com a igreja. Porque às vezes as pessoas pensam assim, que a igreja é o prédio, então você chama para vir no prédio, a pessoa não vem, porque ela tem uma resistência, não é? Mas se você chama para ir a uma festa, ela não sabe que a igreja somos nós, e nós estamos lá, e naquele ambiente ela vai, naquele ambiente ela tem comunhão com você, comigo, ela sorri, ela brinca, Quem que ganhou ontem a competição do touro? Davi? Mariano II, é Davi de novo. Eu não acredito, Rayane. Cadê Henrique? Henrique que se cuide. Sério, Rayane? Meu Deus do céu, fui lá dar um tiro, foi mais longe, se tivesse onça lá no mato, tinha pego o tiro na onça, mas não pegava naquelas caixinhas. Mas assim, foi bastante divertido, Eu vi as crianças se divertindo bastante, E foi uma alegria muito grande. E eu vou dizer por mim, A comida estava uma delícia, Amei, tudo maravilhoso. Os doces maravilhosos, tudo perfeito, graças a Deus. Tudo para a honra e glória do Senhor. Mas voltando a falar da pastora Jane e pastor Bruno, eu escrevendo a mensagem nesta noite agradecendo, a vida deles. E principalmente no caso da festa, o pastor Bruno, que organiza tudo, disponibiliza tudo, vai atrás de tudo, literalmente tudo. E Deus abençoa cada coisa que esse casal coloca a mão. Como eu conheço Janaína desde que ela tinha 15 anos, já tem um tempo, eu posso dizer assim que a vida dela, a vida do esposo dela, inspira pela fidelidade às coisas do Senhor. Fidelidade à obra do Senhor. Eu sou muito grata a Deus por cada pastor que aqui serve conosco, por cada ministro que aqui serve conosco, mas eu não posso deixar de honrar, a vida desse casal, que há tantos anos serve conosco e sempre são fiéis em tudo. É impressionante a fidelidade deles, amém? Então eu quero aqui agradecer ao pastor Bruno mais uma vez, por tudo, por cada um que esteve trabalhando, que colaborou nessa festa. Amém? Nós oramos também por aquele que nos abençoou com o boi, É boi ou é vaca? É vaca, Nós estamos sempre orando por ele, Ele é um conhecido do irmão Sandro e nós oramos por ele porque todos os anos ele tem nos abençoado e por isso acontece o nosso grandioso churrasco, Noite rural com grandioso churrasco. Amém? Bom, eu quero conversar com você nesta noite, continuar conversando a respeito do Espírito Santo. Amém? A pergunta para nós é: como é o seu relacionamento com o Espírito Santo?
Essa é a pergunta. Olga, como que é seu relacionamento com o Espírito Santo? Regina, como que é o seu relacionamento com o Espírito Santo? Eu vou comentar algo com vocês. Quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo, a gente precisa entender que os católicos creem no Espírito Santo. Cristãos tradicionais creem no Espírito Santo. E cristãos tidos como pentecostais creem no Espírito Santo. Para a gente começar a falar um pouco mais sobre isso, porque eu ainda estou embasando lá uma vida de milagre, uma vida de poder. Porque desde que a festa aconteceu aqui em Pentecoste, esse portal realmente ele foi aberto. E algo o Senhor está movendo no mundo do Espírito, né? A pastora Glaze hoje me procurou para contar um sonho, e eu sei também que tem a ver com isso, que Deus te mostrou. E nós precisamos, nesse tempo, hoje, a gente precisa despertar para o Espírito Santo. Por que eu digo isso? Em especial, a nossa igreja local, ela veio de um tradicionalismo, tá? Adriano, nós assim, experimentamos esse tradicionalismo. E os tradicionais também creem no Espírito Santo. Mas existem tradicionais, que no caso era aqui, assim, a nossa igreja local, que para eles, os dons do Espírito Santo cessaram. Ou seja, aconteceu lá em Atos dos Apóstolos e parou. Parou. Então, não tem dons do Espírito e também não tem dons de ministério, tá? Então, não tem o falar em línguas, o profetizar, né? Não tem dons de curar, não tem dons de milagre, não tem dons de discernimento de Espírito. Não, tudo isso cessou, parou. Diga, cessou. E eu me converti numa igreja, eu aceitei Jesus numa igreja presbiteriana, tradicional. E depois fiz classe de batismo numa igreja batista, tradicional. E eu aprendi algumas coisas assim também. Talvez você que conheceu o Evangelho agora, né, conheceu o Evangelho aqui, você não sabe dessas coisas. Mas não havia essa busca pelos dons do Espírito Santo. Não tinha essa preocupação de cantarmos para o Espírito de Deus nos encher, como nós cantamos aqui agora. Por quê? Porque para os tradicionais sensacionalista, tudo cessou, acabou. Para as pessoas que servem a Deus no catolicismo, eles também acreditam no Espírito Santo. E antes da renovação carismática, eles acreditam assim, que o Espírito Santo é Deus, assim como os tradicionais, tá? Ele não é mais Deus nem menos Deus, ele acredita que o Espírito Santo é Deus. Os católicos também acreditam que o Espírito Santo é Deus, acreditam que o Espírito Santo estava na criação com Deus, ou seja, o Espírito Santo participou da criação ali em Gênesis. Porém, os católicos, eles acreditam, pelo menos os mais tradicionais, acreditam que o Espírito Santo é Maria encarnada, tá? Então o Espírito Santo encarnou ali. Por isso, alguns atributos do Espírito Santo, como intercessor, como relacionamento íntimo, são atribuídos a Maria e ao Espírito Santo. Agora não, agora tem renovação carismática e eles creem de uma outra forma, dentro da Igreja Católica. E nós, o que nós cremos?
né? O que nós somos? Eu não quero dizer aqui algumas palavras, mas eu quero dizer uma coisa: nós somos bíblicos e nós não somos pessoas que creem que os dons do Espírito e dons do ministério cessaram. Nós somos os continuistas. Para nós, Atos capítulo 2 continua. Para nós fomos revestidos do poder do Espírito Santo como igreja em Atos dos Apóstolos, há 2000 anos atrás. E a obra do Senhor, ela vem se expandindo, vem crescendo por toda a terra, por causa dessa capacitação do Espírito Santo de poder. Agora, o que é difícil? Eu pelo menos assim me peguei pensando. A gente não fala muito sobre isso. E isso é importante. Por quê? Porque se eu pensar que o Espírito Santo é menos Deus do que Jesus, eu vou ter problema. Porque ele não é menos Deus do que Jesus. São manifestações e expressões de Deus diferentes, mas é o mesmo Deus. E é para isso que eu quero despertar você. Por quê? Porque os tradicionais, assim como as igrejas que eu me converti, o Adriano se converteu, pensava assim que os dons haviam cessado. Se cessou os dons, não se busca dons, não se busca ser cheio do Espírito Santo, não se fala sobre o Espírito Santo, muito pelo contrário, evitava-se esse assunto para não causar polêmica, para não causar divisão. E nós hoje precisamos despertar que não basta apenas nós entendermos que somos continuistas, que nós acreditamos que o Espírito Santo continua agindo, mas nós precisamos ativar muito mais isso em nós. Nós precisamos dar uma atenção especial ao que a palavra diz sobre o Espírito Santo. Bom, no tradicionalismo, eu me lembro que nós aprendemos assim: a gente não pode adorar o Espírito Santo. Tá certo, Adriano? Eu me lembro disso. Eu me lembro disso. E nós não podíamos adorar o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos leva a adorar a Jesus. Jesus nos leva a adorar a Deus. Isso nos foi ensinado. Está certo, em parte. Por que em parte? Porque eu vou te mostrar que nós devemos adorar o Espírito Santo. Nós devemos chamar o Espírito Santo. Nós devemos ter comunhão com o Espírito Santo. Nós devemos nos envolver com o Espírito Santo. Nós devemos ser ensinados pelo Espírito Santo. Devemos ser batizados pelo Espírito Santo. Se tem alguém que está conosco aqui, é o Espírito Santo. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo, Ele está no céu. Jesus está no céu. Mas em nós, e através de nós, por meio da igreja que avança, está o Espírito Santo. Então, nós não falamos muito a esse respeito. E nós precisamos, nestes dias, falar a respeito, pensar a respeito e nos mover no Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele está dentro de nós.
O Espírito de Deus, ele se move através de nós. É por causa do Espírito de Deus que nós somos batizados com o Espírito Santo e falamos em línguas, porque Jesus prometeu que quando Ele fosse, nós não ficaríamos órfãos. Sabe? Deixa eu te dizer algo. Essa igreja de uns 10 anos para cá, isso é a minha concepção. Não essa igreja local, porém sofremos reflexos de tudo isso, né? Mas a igreja como um todo, nos 10 anos para cá, ela se envolveu muito assim, numas questões de, porque a gente é órfão, e a gente tem um problema com paternidade, e queridos, o Espírito Santo é a cura para toda a orfandade. Isso surgiu no meio da igreja, por quê? Porque é uma falta de unção, é uma falta de revelação, é uma falta de capacitação do poder de Deus através de nós. E tem outro lado da igreja, que eles não têm esses lero-lero não. Por quê? Porque o Espírito de Deus, Ele nos revestiu de poder, e Ele é o Espírito do Deus Pai. Esse Espírito, como o Bispo Adriano estava cantando aqui, falou aqui, Romanos, Ele é o Espírito do Senhor, que é derramado nos nossos corações, de maneira que nós podemos dizer, Abba, Pai. Então como é que eu posso dizer que eu sou órfão? Como é que eu posso ficar cantando que eu sou órfão? Não! Nós precisamos despertar a uma vida de poder, a uma vida de graça e abundante graça sobre nós. Deus é nosso Pai. Nós não estamos órfãos. A cura para a orfandade é o poder do Espírito em nós. De maneira que nós não podemos deixar que esses pensamentos entrem na nossa cabeça. Porque aí já começamos a ficar triste. Já vamos cantar música triste. Já vamos ficar abatido. E como pensa em seu coração, em sua alma, assim o homem é. Sabe o que eu vejo? Que sutilmente essas coisas foram contaminando, se misturando. E a igreja sofreu com isso. De maneira que hoje você precisa compreender que o Espírito Santo é Deus em você. É Deus em mim. O Espírito Santo, Ele é a glória de Deus em você. Como quando eu comecei a dizer aqui, que muitas pessoas, elas não conseguem se entregar ao Espírito, não conseguem buscar o Espírito, elas ficam pensando que é um Deus longe, e não é um Deus longe, é um Deus aqui, é um Deus presente, é o Emanuel, é Deus conosco. E o Senhor, desde que passou a festa de Pentecoste, Ele tem trazido fortemente ao meu coração estas coisas. E eu mesma me peguei pensando várias vezes. Falei, meu Deus, mas nós não falamos a esse respeito quase. E verdadeiramente nós devemos cantar para o Espírito, devemos falar com o Espírito, devemos andar no Espírito, devemos ser cheios do Espírito. Olha, Jesus, Ele é a expressão de Deus para a humanidade,
para a salvação da humanidade. Então, nós temos que pregar sobre Jesus. E quando nós pregamos sobre Jesus, a obra da cruz, Deus manifesta ali naqueles corações que se rendem a Ele, manifesta a salvação. Amém? Presta atenção nisso. Então Jesus, Ele é a expressão exata de Deus para todo ser humano que crê. Jesus é a expressão exata de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Jesus, Ele esteve aqui na terra conosco, com os seres humanos, cumpriu a sua missão, e depois de cumprir a sua missão, Ele subiu aos céus, de onde Ele enviou o seu Espírito Santo, de onde Ele enviou o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito de Cristo aos cristãos. E quando Ele enviou o Espírito Santo para batizar os cristãos, foi para que estivesse para sempre em nós. Aleluia. Jesus disse: eu não vou poder estar mais com vocês. João 14. Mas não fiquem tristes, não fiquem atribulados de coração, porque eu vou, e é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, Ele não vem. E quando o Espírito Santo vier, Ele estará para sempre com você. E sabe, depois disso, você vê a igreja em Atos, ela avança, ela prospera, ela faz prodígios, sinais surpreendentes. Atos 19, o avivamento lá na cidade de Éfeso. Eu gosto de pensar naquilo tudo que Deus fez ali. Mas o que aconteceu conosco? Nós nos esquecemos. Que Jesus, Ele é a porta. Diga: Jesus é a porta. Diga assim: Jesus é o caminho. Jesus é a porta. É a porta da salvação. Jesus é o caminho que te leva ao Pai. Ele próprio é o caminho. Mas depois que você entrou por essa porta, depois que você está andando no caminho, agora, quem manifesta Deus para você é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que te batiza. O Espírito Santo é que te ensina todas as coisas. O Espírito Santo é quem te guia a toda a verdade. O Espírito Santo é quem enche você. O Espírito Santo é quem capacita você com todos os dons. O Espírito Santo é quem age na vida do cristão, na vida da igreja. Então, nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo, conversar com Ele, ouvir dEle, saber o que Ele quer para nós, nos mover por meio do Espírito Santo, falar dEle uns com os outros, cantar louvores ao Espírito Santo. Ele é Deus. Ele deve sim
ser invocado, ser adorado. Você pode falar com o Espírito Santo. Diga assim: eu sou de Deus. Irmãos, você é de Deus, eu sou de Deus. Mas sabe o que eu fui ensinado, bispo? Que eu não podia falar com o Espírito Santo, porque vai que não era ele falando comigo. Você lembra dessas coisas? Eu fui ensinada assim. Peraí, eu sou de Deus, você é de Deus. Eu sou batizada com o Espírito Santo. Fui batizada com o Espírito Santo e com fogo. Eu conheço a voz do Espírito. Você precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito, para saber a voz do Espírito, para saber quando Ele está falando, para saber o que Ele está te mostrando, para saber o que você vai fazer. Quando você lê o livro de Atos, leia o livro de Atos. Você vai ver os apóstolos, eles se movendo de um lugar para outro, porque o Espírito Santo direcionava eles. Porque o Espírito Santo mostrava para eles, mostrava em sonhos, dava palavra, dava revelação, usava alguém para falar, usava os líderes da igreja primitiva para falar. Mas quem trabalha na sua vida é o Espírito Santo. Se a gente não despertar para isso, nós vamos celebrar Pentecoste de novo. E não vamos viver aquilo que Deus quer que a gente viva, que é uma vida de poder. É uma vida de poder. O que o mundo quer ver? O mundo quer ver poder de Deus. Você vai pregar Jesus? Sim, porque você está cheio do Espírito Santo. Você tem que pregar Jesus para que as pessoas conheçam a obra da cruz, para que as pessoas entendam a respeito do Salvador e recebam o Salvador nas suas vidas. Mas a partir daí, você precisa andar no Espírito, ter comunhão com o Espírito, falar, orando o tempo todo no Espírito. A nossa vida, ela deve mover-se no Espírito. Quantos estão me entendendo? Digam amém. O quanto isso, eu sei, mas não sabia, não sei explicar. O quanto isso é libertador para mim. Porque eu sou uma pessoa, eu não sei explicar, mas é um trem que queima. É um negócio que me deixa assim meio. E tem muita coisa, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, variedades de língua, palavra do conhecimento. São muitas coisas que são naturais para mim. Mas quando eu parava para pensar no ensino que eu recebi, naquilo tudo que eu vivi, o Adriano hoje falou um negócio interessante. O Bruno pegou esse chofar, falou algo, não lembro o que foi, mas o Adriano disse assim: esse aqui foi um dos tempos, né? Uma fase. Interessante aquilo. Ele disse assim: isso aqui é uma fase, foi uma fase. Sabe por quê? Porque a gente já teve várias fases. E quando ele falou isso, na hora eu falei: realmente, nós já tivemos várias fases. Várias fases. O que eu quero que nós, como igreja, comecemos a desfrutar é do poder do Espírito Santo. Então, como é o seu relacionamento com o Espírito Santo? Efésios 4, do 4 ao 6. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, diga, Deus Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Presta atenção nisso aqui, versículo 6, um só Deus e Pai de todos,
o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Como Deus está em todos? Como? Está falando a respeito da igreja. É Deus em nós. O Espírito age em nós. Há um só Deus. Há um só Deus. O Espírito Santo é Deus. Sabe quem te dá santidade? É o Espírito Santo. Sabe quem te leva a viver uma vida de renúncia às práticas carnais, ao pecado? É o Espírito Santo. Então, se nós somos cristãos e só temos informação, a gente é um cristão cabeção. A gente conhece muito, mas a gente não desfruta, porque não entende muitas vezes. E pensa numa pessoa complicada. Sou eu, quando eu não entendo. Eu não entendo. Então, se eu não entendo, eu não faço. Nós tínhamos um encontro com Deus, e nesse encontro tinha uma oração lá por negócio de cigarro. Eu podia ministrar a libertação que fosse, mas nesse negócio do cigarro, eu chamava outro. Por quê? A senhora tem medo? Não. É porque tudo que eu faço, que eu não tenho fé, e que eu não acredito, é pecado. Por isso que é importante saber, mas o nosso saber não pode castrar, não pode parar o mover de Deus. Então, dificilmente eu fazia aquela oração. E eu chamava alguém que cria. E eles faziam oração, e a pessoa era liberta, e a pessoa era curada. Amém? Né? Nenhum problema, eu sou muito tranquila em relação a essas coisas. Eu não tenho isso, que eu acho que eu que tenho que orar, eu que tenho que pôr as mãos, eu acho que alguém tem que falar que eu orei e aconteceu. Não, irmão. Não, nada. Nada disso. Irmãos, existe um poder de Deus em nós. E esse poder de Deus quer agir em nós, aperfeiçoando a nossa vida. Sabe, aquele vício que você não consegue largar, se você se encher do Espírito Santo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, vai chegar um ponto que você vai vencer isso. Por quê? Porque o Espírito de Deus, o poder de Deus, ele vai sendo aperfeiçoado na nossa fraqueza, de maneira que naquilo que eu sou fraco, o Senhor me fortalece. Porque ninguém consegue ser liberto, ser santo, ser puro, sozinho. A gente precisa do Espírito Santo. Ninguém consegue. Essa é uma obra dele. A gente precisa ter consciência de que o Espírito Santo, dentro de nós, ele é o poder de Deus. Ele é aquele que nos limpa. Ele com seu fogo queima tudo que é ruim, que é palha, tudo que é feno, tudo que não presta dentro de nós. Por isso, não julgue o seu irmãozinho. Se você viu cometendo algum deslize, e ele está lá buscando Deus, ele está pulando na congregação dos justos, dos santos, e ele está dizendo: enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me Deus, deixa ele ser cheio. É isso que vai limpar.
que vai sarar. Sabe, irmãos, eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei a pensar, o Senhor disse assim, Jesus disse, eu não vos deixarei órfão. Essa palavra mexeu comigo. Eu falei, Deus, por que esse sentimento de orfandade no meio da igreja? Por quê? A maneira de você sentir que você não é órfão é pelo Espírito. Mas a gente, e eu me incluo nisso, nós nos tornamos cabeção. E vai se enchendo. E conhece isso, e conhece aquilo, e que é isso, e que é aquilo outro. É bom, por um lado. Mas a palavra, sem o Espírito, para nada aproveita. Eu preciso do Espírito, eu preciso da palavra. Eu preciso. E nós esquecemos do Espírito Santo. Próximo slide. Paulo diz que só existe um só Deus, sobre todos, por todos e em todos. Deus Pai. Deus Pai de todos. É interpessoal. Como eu disse, Deus não está aqui. Deus Filho é Deus sobre todos e por todos. Jesus Cristo morreu por todos. Jesus Cristo morreu por todos. Agora, Espírito Santo, Deus por meio de e em todos. O Espírito de Deus está em nós. Em nós. Não esquece mais isso. O próximo slide. Quem converte a igreja, quem converte pessoas, é o Espírito Santo. Ei, não é Jesus. Você fala de Jesus por meio do Espírito. Você está cheio do Espírito. Você fala de Jesus. Mas quem convence o homem do pecado, que ele é pecador, que tem justiça e que tem juízo, é o Espírito Santo. Quem continua falando, convencendo a mim, Regina, que existe o pecado, que existe a justiça, que existe o juízo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz esta obra. Jesus já fez a obra dele. O Espírito Santo está fazendo uma obra em nós. Por isso que diz a palavra do Senhor que aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la. Quando eu aceitei Cristo, quando eu aceitei a obra da salvação por meio de Cristo Jesus, quem veio morar em mim, quem selou a minha vida, quem passou a estar em mim, é o Espírito Santo. E essa obra que Ele começou a fazer em mim, Ele vai completar, dia após dia, através de uma vida que eu devo viver no poder do Espírito Santo. Se a minha mente se fecha para isso, se o meu coração se fecha para isso, eu penso que aceitar Jesus é um fim. E não é. É o começo. É a porta. É o caminho. Agora, andar no Espírito é o nosso destino. É andar no poder. É andar na unção. É andar nos dons, é se mover nos dons, é ser capacitado pelos dons do Espírito para fazer a obra. Então nós não temos que nos fechar para estas coisas. Então o Espírito de Deus foi aquele que nos convenceu de que eu preciso de um Salvador, aleluia. De que eu preciso de um Senhor, aleluia.
ele me convenceu. Ele convenceu que tinha juízo, que tinha justiça, que Jesus era a justiça para a minha vida. O Espírito de Deus, Ele foi quem trabalhou tudo isso, e eu aceitei a obra de Cristo na minha vida. Quando eu aceito essa obra, Efésios diz que eu sou selada com o Espírito da promessa. E agora existe um selo, existe um penhor, eu estou penhorada. Tem uma coisa que Deus deixou em mim agora, que é o seu Espírito Santo, que quando o mal olha para mim, o mal sabe que eu sou de Jesus. O mal sabe que eu sou de Deus. O mal sabe que eu pertenço à luz e não mais às trevas. E isso é o Espírito Santo. E eu encorajo você a procurar versículos e mais versículos e a ver como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. O interessante é que eu aqui, pensando sempre nestas coisas do Espírito, e quando nós fomos agora lá em São José dos Campos, chegamos na igreja da cidade, numa conferência de adolescentes, estava lá, palavra e poder. Palavra e poder. E eu falei, uau, Jesus. Sabe o que eu sei? Eu sei que o Espírito Santo nestes dias vai trazer uma movimentação tão grande no meio da igreja brasileira, no meio da igreja mundial, porque um avivamento está prestes a ser derramado. E eu vou te falar, avivamento em coração de pedra, não vira nada. Pedra pega fogo? Não. Avivamento em cristão cabeção, não vira nada. Vai ficar tentando provar isso, provar aquilo, saber isso, saber aquilo. Ai meu Deus, mas será que isso é de Deus? Será que isso não é? Eu não quero saber. Eu quero viver. Porque eu estou cheia de coisa que eu sei. A gente precisa despertar para isso. Viver estas coisas. O próximo slide fala: quem dá dons espirituais é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Irmãos, aí diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aleluia! Que jeito que Deus age? Pelo Espírito. Quem te dá o dom de sabedoria, discernimento, quem faz todas essas coisas, te dá o dom para curar. Entenda, você estende a tua mão e coloca sobre os enfermos e eles são curados. Mas existe o dom da cura sendo manifestado através de você. E quem cura? Jesus. Quem cura? O nome de Jesus. Mas eu, municiada do dom, eu vou lá, estendo a minha mão e digo, em nome de Jesus, ande. A pessoa vai andar.
Existe um dom fluindo. Quem me deu o dom? O Espírito Santo. E diz aqui, quando nós começamos a ler, que ele distribui os dons com vistas, o quê? Para o serviço. E ele faz como ele quer. O nosso papel é buscar. Eu estou orando, pedindo para Deus nesses dias, que eu consiga interpretar as línguas, que eu consiga saber o que está acontecendo, o que Deus está falando. Eu estou pedindo isso. Por quê? Porque é importante. Se não fosse importante, não estaria na Bíblia. Se não fosse importante, não seria necessário buscar. Se não fosse importante para manifestar o poder de Deus, nós deveríamos deixar isso de lado, arrancar páginas da Bíblia, riscar trechos da Bíblia. Mas nós precisamos entender que existe o Espírito Santo que quer derramar dom sobre você para um fim proveitoso. Você não foi salvo para você viver essa vida. Você foi salvo, eu fui salvo para viver uma vida de poder. Poder. Então, só podemos viver uma vida sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. Diga assim: pelo poder do Espírito Santo, eu posso viver uma vida sobrenatural. Como eu estava te dizendo, a respeito da santidade. Quem traz santidade, quem traz fruto do Espírito, quem traz quebrantamento, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Se você for se enchendo do Espírito Santo, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, leitura da palavra, meditação. Se você for se enchendo do Espírito Santo, cada dia mais, buscando o Espírito Santo, você não vai mais querer pecar. Porque todo vazio é preenchido. Porque a tristeza vai embora. Porque somos cheios de alegria. Porque somos cheios de sonhos de Deus. Começamos a viver no sobrenatural de Deus. As coisas mudam quando nós nos enchemos do Espírito Santo. Parece simplista, mas não é. Ele é Deus em você, Ele é Deus em mim. E cada vez que a glória de Deus, ela é manifestada, mais e mais, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Por isso nós nos enchemos do Espírito Santo. Digo, porém, andai no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Tudo que é coisa que não presta, que vem da nossa carne. Se nós estamos andando no Espírito, nós não vamos mais satisfazer os desejos desenfreados da nossa carne. Amém? Estão entendendo? Está aí. Mas parece que tem um trem que tampava. Está aqui. Você pode ficar tentando sua vida inteira não adulterar. Mas Jesus disse assim que, se você tão somente olhar para um homem, vou dizer, eu que sou mulher, com uma intenção impura no seu coração, Regina, você já adulterou
com Ele. O problema é no coração. Sabe, existem pessoas que chegam para mim e falam assim, isso é certo, isso é errado. Aí eu faço isso ou eu não faço. Não é o certo e o errado, é andar no Espírito. O que é que o Espírito está falando? Como é que o Espírito quer que você age? Se você andar no Espírito, você vai viver o sobrenatural de Deus, assim como eu. Versículo 17, por que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Queridos, a gente precisa admitir que a carne quer pecar. Quando a gente vai orar com alguém, ou aconselhar alguém, por aí eu já consigo discernir. Tem gente que é tão religioso, que chega e fala um monte de coisa. Porque eu sou, PPP. E eu olho aquilo ali e falo assim, o que está escrito aqui? Existe um querer da nossa carne. Então, você dizer para mim que, eu queria fazer isso muito, eu não vou me escandalizar, porque você está sendo honesto. Metade dos seus problemas já foram resolvidos agora. Porque o maior problema nosso é que nós nos tornamos religiosos. E nós não queremos nem mesmo falar a respeito das inclinações da nossa carne e pedir ajuda em oração para alguém. A gente precisa ser sincero. A nossa carne, ela milita, ela luta contra o Espírito. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, o que é que a carne quer? Quer prostituir, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensão, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí a gente para e pensa assim, nossa, mas Deus é tão duro. Não é não. Ele é bom. Sabe por quê? Estive pensando nisso. Ora, se Ele deu o Espírito Santo para nós, é para a gente andar no Espírito. Para Deus, está resolvido. Ponto. Agora, se eu continuo a praticar estas coisas, tendo o Espírito de Deus, Ele não pode contradizer-se a si mesmo. Eu não vou herdar o reino. Amém? Quantos estão me entendendo? Então eu só vou herdar o reino se eu andar no Espírito. Eu não estou inventando isso não, meu filho. Está escrito, está aqui. Está escrito. Mas o fruto do Espírito, o que é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 16 ao 25. Quem nos ensina todas as coisas? Diga, é o Espírito Santo. João 14, 26 fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.
Então o Espírito Santo, ele faz tudo. Dá dom, convence, trata, corrige, tudo. Te ensina, te faz lembrar. Por isso que hoje eu entendo melhor Hebreus, que a Regina vai ser indesculpável. Não vai ter desculpa para mim. O sacrifício de Jesus foi perfeito. O Espírito Santo é Deus, é perfeito em mim. É eu que tenho que decidir agora na minha vida cristã, levar uma vida no Espírito. Isso é sério. Deus nos manda andar cheio do Espírito. Diga cheio. Mais forte, cheio. Sabe por que nós falamos? Vamos cantar. Sabe por que o Bispo Adriano fica aqui? Vamos cantar, vamos cantar. Sabe por quê? Porque nós estamos adorando. E conforme nós vamos adorando, o Espírito vai nos enchendo. Estava dizendo para o meu marido, a respeito do irmão Anderson. Eu gosto demais de ver o irmão Anderson dançando, a irmã Rayane dançando. Por quê? Porque onde há o Espírito, há liberdade. Ok? E eles dançam no Espírito. E eu vou te contar o que acontece. Quando a gente dança no Espírito, a gente vai ficando cheio. 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 Por quê? Porque é o Espírito, é a alma e o corpo. Tudo envolvido. É o Espírito, é a alma e o corpo. Então você pode bater palma. Você pode pular. Você pode dançar. Você pode. E você deve. Quanto mais você faz, mais cheio você fica. Você entende? Entende por que alguns pulam? Entende por que alguns batem palma? Um dia eu vi a pastora Edileuza dançando, esse tamanho que ela tem todo, mais de 100 quilos. Ela dançando na ponta do dedão do pé. E eu falei, olhei para aquilo, falei, só o Espírito Santo mesmo. E não quebrou o dedo do pé dela. Não quebrou. Vocês estão me entendendo? Então é isso. Deus manda a gente ser cheio do Espírito Santo. Então é cantar, é cantar, é cantar, é salmodiar, é ler a palavra, é orar, é meditar, é estar junto, é buscar estar cheio do Espírito Santo. Diz aí, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, ser cheio do Espírito é um mandamento. Diga mandamento. Mandamento. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito. Mas a gente quer ser cheio de Instagram, cheio de YouTube, cheio de Netflix, cheio de dorama. A gente quer ser cheio de qualquer coisa. Por isso não tem poder. A gente quer ser cheio de bobeira. Me poupe, irmãos. Não manda bobeira para mim, eu não vou responder, não vou achar engraçado. A gente vai viver o quê? Uma igreja que não vai impactar nada. Uma igreja sem poder. Podemos fazer festa, pintar de preto, fazer isso, fazer aquilo, fazer um monte de coisa. Mas nós estamos cheios do quê? Cheio do mundo, cheio de vaidade, cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de tudo, menos do Espírito. Então chegou o tempo da gente despertar. Chegou o tempo de você chegar aqui 4 horas da tarde e querer buscar o Espírito Santo, ministro. Querer se encher do Espírito Santo.
querer chegar aqui já cheio, transbordante, com uma palavra queimando no seu coração. E o culto aqui 16h começa. É a gente que tem que escolher. Próximo slide, 2 Coríntios 13:13. Essa aqui é a bênção, né, que o apóstolo Paulo fala. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, presta atenção, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Vamos lá? Ministério de Jesus, diga graça. Graça. Ministério do Pai, amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus é amor. Ministério de Jesus, graça. Um favor imerecido, um presente que nós ganhamos. Ele se sacrificou no nosso lugar de graça. Foi obediente até a morte de cruz. Ministério de Jesus, graça. Ministério do Espírito Santo, comunhão. Diga comunhão. Comunhão é uma palavrinha no grego que é koinonia. Significa intimidade, parceria, comunicação com o Espírito Santo. Diga assim, intimidade, parceria, comunicação com o Espírito Santo. Os irmãos da música podem subir. Então, se você não tem comunhão com o Espírito Santo, se você não se relaciona com o Espírito Santo, você não tem relacionamento com Deus. Uau! Estão entendendo? Diga assim, se eu não tenho comunhão com o Espírito, se eu não me relaciono com o Espírito, eu não me relaciono com Deus. Já tinha parado para pensar nisso? Deus Pai, Deus Filho, mas quem dá essa oportunidade de relacionamento é Deus Espírito. Se eu não me relaciono com Ele, presta atenção no que eu estou te dizendo. Eu vou ter sempre um Deus distante de mim, um Deus longe de mim. Até mesmo eu vou ficar o tempo todo com medo dele. Nós temos que ter temor, porque Ele é santo, Ele é sério. Mas Ele é algo muito distante. Mas é o amor de Deus, a graça de Jesus, que superabundou na nossa vida. E hoje nós temos o Espírito de Deus para termos comunhão. Próximo. Deus move-se através do Espírito. Deus se move através do Espírito. Querido, Jesus está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele está lá, acima de todo principado, potestade, poder. Ele está lá. Mas o Espírito de Deus, Ele se move em nós. E Ele quer se mover através de nós. Ele quer dar dons para nós, para um fim proveitoso, para curar enfermos, para expulsar demônios. Ele quer palavra de conhecimento, sabedoria, fé, operação de milagres. O Espírito de Deus, Ele está em nós. Quando a gente não entende isso, a gente não busca. Quando a gente não entende isso, a gente não se importa. A gente não dança. A gente não se enche. A gente não canta.
A gente não se esforça, porque enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Há um esforço. Quando os músicos falam aqui, quem está direcionando, seja um músico ou seja um pastor aqui ministrando, diz assim: abre a sua boca. Boca fechada, Deus não age. Você teve que aceitar Jesus pela sua confissão. Quando você é batizado em línguas, quando você fala línguas estranhas, é porque você começa a falar. A Bíblia diz assim: abre a sua boca e eu encherei. Crente de boca fechada está errado. Crente que não glorifica está errado. Cada glória a Deus que você dá. Abraão fortaleceu a fé dele. Como? Dando glória a Deus. Está escrito lá em Romanos. Abraão, ele fortaleceu a fé dele, porque Deus falou que ia dar um filho para ele. E ele já era velho, a mulher dele era velha, mas ele não duvidou. Ele continuou a ser cheio do Espírito Santo. E à medida que ele ia glorificando a Deus, a Bíblia diz que ele foi fortalecido na fé dele. Vocês estão me entendendo? Então a partir de hoje muda esse relacionamento com o Espírito Santo. Você tem que lavar a louça conversando com Ele. Você tem que contar as coisas para Ele. Você tem que ouvir Ele. Você precisa buscar algo. Espírito de Deus, fale comigo. Você precisa ir para a palavra. Você precisa ligar um louvor na sua casa. Menos Netflix, menos YouTube, mais louvor. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Sabe quando Deus me mudou de uma estação? Quando eu estava me enchendo do Espírito Santo, sozinha no quarto da minha casa, comecei a ouvir Jeová Jiré. E eu cantava Jeová Jiré. E Deus vai prover, e Deus vai prover. E eu cantando aquela música, eu comecei a me derramar em choro, em lágrimas. E naquele momento eu fiquei cheia do Espírito Santo. Eu não conseguia nem quase parar de pé. Meu esposo não estava em casa. E naquele dia, o Senhor abriu o céu para mim e falou assim: Regina, é tempo de você sair das quatro paredes. E tem 2 anos e meio que eu comecei a sair das quatro paredes. E eu comecei a andar e olhar as coisas. E eu comecei a ver um povo que não havia se dobrado a Jezabel. Eu vi gente muito de Deus. Eu vi coisas dando certo. E o Senhor disse para mim: nem tudo está perdido. Olha aí, eu guardei você, eu guardei eles. E eu tenho guardado um povo aqui no Brasil. E Deus está nos despertando nesse tempo. Sabe coisa boa? Eu falei crente cabeção, mas assim, me perdoa se eu ofendi você, mas acho que não tem cabeção maior do que o meu e o do bispo. Mas é bom, tem um lado bom da cabeça. É porque a gente também se preocupa para não estar fazendo coisas erradas. Mas tudo que eu estou te falando está na Bíblia. Eu não estou te falando coisa errada. Eu estou te falando que você deve andar cheio do Espírito de Deus. Próximo slide. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Diga assim: Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Diga: o Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Aleluia. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Tem todos os versículos aí. Eu quero concluir, vai lá para a conclusão. Conclusão, primeiro slide depois da conclusão. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Temos que pregar a palavra, falar do amor de Deus para a humanidade, que foi expressado através
do sacrifício de Jesus. Agora, o Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Somente através de uma vida em comunhão com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, Deus pode completar a obra que Ele começou em nós. Somente através do Espírito Santo podemos nos relacionar com Deus corretamente. Somente através do Espírito Santo é que podemos viver uma vida de milagres e uma vida de poder. Aleluia. Se coloque de pé. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero abençoar você que precisa ir embora. Deus abençoe você que precisa ir. Te abençoo de coração. Mas nós vamos cantar essa canção. Quem pode ficar? Como foi no Moa, nós ficamos aqui e cantamos e recebemos uma visitação do Espírito de Deus. Mas pastor, eu não posso, eu preciso pegar uma pessoa em tal lugar, fulano está me esperando, eu tenho um remédio para dar para tal pessoa. Seja abençoado em nome de Jesus, que Deus sabe todas as coisas. Mas eu já vou te preparar para uma coisa. Nós teremos cultos aqui que durarão horas e horas e horas. Hoje à tarde, quando nós orávamos por Várzea Grande, por Cuiabá, por Mato Grosso, Brasil, eu pensava o seguinte: Deus se movendo através de nós, Deus usando as nossas vidas para operar. Sabe, Deus não quer usar a vida do pastor, não. Ele quer usar a sua vida. O poder do Senhor está dentro de você. Então vamos adorar o Senhor. Espírito Santo, não sei viver. Fala com Ele. Sem tua presença não há vida. Não tem vida sem Ele. Tu és a essência. Envolva-me, me enche da vida, me ensina. Como um sino que retine, assim sou eu. Sem teu amor, como um mar sem ondas, assim sou eu sem ti. Então vem, flua como um rio, rio furioso, sopre como um vento, venha como fogo, flua como um rio, rio furioso, sopre como um vento, venha como um fogo, 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 Você que fala em línguas,
como um fogo, venha como um fogo, venha como um fogo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai, Criador do universo. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu só tenho, Pai, que te agradecer. Eu só tenho que te louvar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nós declaramos, Senhor, que toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra está cheia da sua glória. Ah, Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo no nosso meio. Seja bem-vindo nas nossas vidas. Meu Deus, eu declaro um tempo de mudança de vida para cada um, Pai, que aqui está. Um tempo, Senhor, de vitória. Um tempo de santidade, de vida no poder do Espírito. Um tempo de cura de todo e qualquer sentimento de orfandade, porque isso é contrário à tua palavra. E muitas vezes, Senhor, temos buscado estas coisas dos homens, e o Senhor disse para nós: não vos deixarei órfãos. Nós temos um Pai, e esse Pai está no céu. Esse Pai que nos amou tanto, que entregou seu próprio Filho para ser sacrificado na cruz do Calvário, e ainda nos deu o seu Espírito, nos fazendo filhos de Deus, nos tornando filhos de Deus. Ah, Pai, que diremos, pois, à vista de todas estas coisas? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor, que não poupou o seu único Filho, antes por amor se entregou por nós, porventura o Senhor não nos dará gratuitamente, graciosamente, junto com Jesus e o seu Espírito, todas as coisas que nós temos te pedido? Meu pedido, Senhor, nesta noite para a tua igreja é que o Senhor aviva, é que o Senhor desperta, é que o Senhor traz o fogo do Espírito Santo, é que o Senhor liberta mentes cativas, cheias de estruturas. Nesta noite, começa a fazer uma libertação pelo teu Espírito nas mentes que não conseguem, porque, Senhor, querem entender, querem compreender. E Deus mesmo, em Jesus Cristo, disse para Nicodemos: você é mestre em Israel, Nicodemos, e você não entende estas coisas. É porque ele falava das coisas do céu, ele não falava das coisas da terra, ele não falava de nada, ele falava de algo espiritual. E eu declaro um povo livre para mover no Espírito de Deus, um povo livre para viver uma vida cheia do poder de Deus. Eu declaro libertação de vícios, eu declaro capacitação sobrenatural de poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pastora Janaína quer falar. Jesus,
Queridos, nós vamos marcar uma vigília. Pega aí o nome: incendiados pela presença. Bispo vai cantar muito aquela música, bispo. Tá? Cadê Guilherme para fazer vídeo? É com a música do bispo, tá? Pega uma gravação, tem uma gravação dele boa aí. Tem que patentear a sua música. Nós vamos fazer uma vigília, incendiados pela presença. Nós vamos aproveitar os dias do Moa, o dia do Moa, para fazer essa vigília. A gente já jejua mesmo, amém? A gente jejua quarta, quinta e sexta. Nós vamos jejuar quarta, quinta e sexta agora focado, sabe? E nós vamos vir para esse lugar aqui queimar. Sabe quando a gente leu que é um sacrifício, né? Então é um sacrifício. E nós vamos queimar na presença de Deus. Amém? Incendiados pela presença. Aleluia. Muito fogo aí, profeta Everton. Amém. Glória a Deus.